Graça e paz, que a boa mão do Senhor continue abençoando, cuidando e guardando não só a sua vida, mas de toda a sua casa. Estamos começando mais um culto online, transmitido pelos canais da Igreja Batista da Paz, e esperamos com muita expectativa que o Senhor fale ao seu coração, diante da sua necessidade e diante da sua disposição em querer ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E eu começo convidando você a abrir as Escrituras no Salmo de número 33, lá no versículo 20. Salmos de número 33, no versículo 20, que diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois nós confiamos no teu santo nome. E esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Como temos falado por esses dias sobre os fundamentos da esperança, encontrarmos na palavra de Deus alimento, argumento e substância para que a sua esperança não esmoreça, para que a sua esperança não enfraqueça em dias tão difíceis como esse que estamos vivendo. E o salmista também, que passou por momentos difíceis, ele diz: a minha esperança está em Deus. E ele confia tanto nesse Deus que ele sabe que um Deus que o ama não iria desamparar diante das suas necessidades. Esse mesmo Deus está comigo e está com você. Por isso eu convido você a falar com ele, à sua maneira, a seu jeito, mas orar pedindo que de alguma forma você seja abençoado com essa palavra. Pai querido, de amor e graça, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor alimente, sustente e fundamente a nossa esperança, que está centralizada no teu Filho Jesus, que morreu por nós, para que possamos ter essa vida além das circunstâncias, que através desse momento de louvor, de palavra, nós possamos ser alimentados em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir as canções. Obrigado, Senhor Jesus. Agradecemos ao Pai esse amor tão bondoso. Cantamos a Ele. Nada nos separa dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derrama. Declara Ele: é tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Cantamos a Ele, declare: o Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça, e nos convida à sua mesa, nos alcança. Profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver os corações, vida aos corações, vida aos nossos corações, Senhor. A Ele, Senhor. Onde você estiver na sua casa, cantamos a Ele, declare: é tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, e abraça-nos.
Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pode ser mais forte a Ele, cantemos ao Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando
nos vales e nos montes, Senhor. Sei que tu estás comigo, sei que tu estás comigo em todo tempo, em todo tempo. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, luz na escuridão. Eu sei que tu estás em todo tempo, em todo tempo. Deus de milagres, caminho no deserto. Sei que tu estás bem perto, sei que tu estás bem perto. Que bom, após ouvir essas canções que abrem o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, agora nós temos o nosso momento de dízimos e oferta. Sabemos que não estamos podendo nos reunir como igreja presencialmente, mas a igreja continua. Você é igreja, você é comprometido com aquilo que Deus está fazendo através da nossa comunidade. Por isso eu gostaria de compartilhar um texto que o nosso Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 21, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Essa é a grande pergunta que nós, como igreja, temos que responder nesses dias. Onde está o seu coração? Qual é o seu maior valor? Qual é o tesouro na qual você empreende todas as suas emoções, todas as suas forças e todas as suas intenções? A igreja do Senhor agora, no momento de crise, nesse momento de dificuldade, para toda a nossa nação, existe uma oportunidade de nós demonstrarmos que o nosso maior tesouro está em ajudar o próximo, está em ser solidário com a necessidade do outro. Por isso, se você puder, se você quiser, esse é o momento que você possa contribuir ao reino de Deus através da nossa comunidade. Passa os dados aí na tela, que tem o nosso Pix, tem o número da nossa agência, tem o nosso CNPJ, lembrando que a sua oferta, o seu dízimo é colocado diretamente na pessoa jurídica da igreja, e diante disso, se você está comprometido com o reino de Deus, se você é grato por tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, mesmo em meio a essa pandemia, esse é o momento de você expressar que o seu tesouro não está nas riquezas dessa terra. O seu tesouro está no reino de Deus, e o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Contribua conforme determinou em seu coração. Enquanto estivermos cantando essa canção, você pode fazer a sua contribuição deliberadamente. Deus o abençoe e Deus o recompense.
Queridos, vamos compartilhar agora com vocês o momento da palavra, lembrando sempre, estamos tratando um tema nas nossas mensagens chamado Fundamentos da Esperança. Fundamentos no sentido do alicerce, daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial para que a sua expectativa, para que a sua esperança, ela não se perca, ela não diminua, mas que você continue, independente das circunstâncias, independente dos dias que sobrevêm, diante dessa pandemia, você possa estar alicerçada na rocha que é Jesus. Então, em todos os nossos cultos, nós temos priorizados falar quais são os fundamentos da esperança do cristão. E esses fundamentos nós encontramos justamente na palavra de Deus. A prova disso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando Paulo enfatiza para aquela igreja de Roma que a esperança, que ele explica qual é essa esperança, qual é o fundamento dessa esperança, não causa decepção, ele em contrapartida está dizendo, existem outras esperanças que podem nos decepcionar. Existem outras esperanças que podem de alguma forma nos frustrar, nos desanimar. Quem de nós nunca se decepcionou com uma promessa que não foi cumprida? Talvez uma promessa de um parente, talvez uma promessa de um político. Aliás, promessa de político dificilmente é cumprida. Mas, enfim, alguma promessa que é feita a uma instituição, algo ou alguém lhe promete algo, mas no decorrer desse processo não se vê cumprido. E qual é a sensação quando nós criamos uma expectativa em relação a algo, quando nós criamos a esperança de que uma promessa se cumprirá na nossa vida e de repente a gente observa que isso não se cumpre? Gera-nos tristeza, gera-nos desânimo, gera mágoa e às vezes até ira no nosso coração. Então Paulo está enfatizando para aquela igreja de Roma justamente isso. Qual é a raiz, qual é o fundamento da sua esperança? Porque você pode estar fundamentado em uma esperança, mas uma esperança que não está firmada nos princípios, na palavra de Deus, é uma esperança que pode nos decepcionar. É uma esperança que pode nos deixar no meio do caminho. E ao nos vermos sós no meio do caminho, nós podemos nos desesperar, nós podemos nos desanimar. Não são poucas pessoas em dias como esse que temos vivido, nessa pandemia que tem se esticado por muito mais tempo que nós havíamos imaginado que ela duraria, em que não só a esperança, mas a fé das pessoas estão esmurecendo. Onde a gente observa não só essa movimentação política, mas a gente observa também que muito foco daquilo que o povo de Deus, que a igreja de Deus deveria manter centrada, está se desviando, está se desfocando. E diante disso, nós queremos até mesmo usar esse mesmo texto de Paulo aos Romanos para que nós possamos extrair da palavra de Deus quais são os fundamentos da sua esperança, para que independente dos dias que virão, porque o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, haveriam dias maus, mas nós deveríamos estar preparados não só para os dias bons, de triunfo, de alegria, de sucesso, mas deveríamos estar como cristãos maduros, preparados para os dias maus. E são dias como esse que temos vivido, mas quando nós temos fundamentados a nossa esperança naquilo que Deus nos ensina, nós não perdemos a expectativa de que o amanhã virá e o amanhã trará a vitória, o triunfo de Cristo. Prova disso, comemoramos domingo passado, acerca do domingo da ressurreição. Um dos fundamentos, se não o fundamento principal do cristianismo, do povo de Deus, se dá justamente disso. Cristo morreu numa sexta-feira pelos nossos pecados e ressuscitou ao domingo e trouxe vida, e é essa vida que faz com que o meu coração não entregue os pontos, que faz com que o meu ânimo, a minha alma não perca a esperança de que o Senhor está no controle de tudo. Por isso eu gostaria de compartilhar com você Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio dele, de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse é o texto que Paulo descreve a partir daquilo que ele vem justificando, do capítulo 1 ao capítulo 4, o motivo pela qual Jesus morreu na cruz, para sermos justificados, para sermos apresentados diante de Deus com uma justificativa de que o nosso pecado, os nossos erros, não deveria, da parte de Deus, imputar, ser colocado sobre a nossa vida as consequências. Por isso Jesus se colocou em nosso lugar. Por isso Jesus nos justificou diante de Deus. Por isso nós temos acesso, através da fé, da nossa confiança, crendo de que a morte dele foi suficiente para perdoar os nossos pecados, nós podemos chegar diante de Deus. E Paulo constrói esse argumento para dizer, se você entender o significado disso na sua vida, você vai ter uma esperança, que ela não vai te decepcionar. Decepcionar em que momento? Não uma esperança que quando tudo está bem, quando todas as coisas estão favoráveis às suas expectativas, quando todas as suas orações são respondidas de bate-pronto, aí a esperança ela fica mais fácil de aparecer, de ficar em evidência na nossa vida. Paulo está dizendo justamente no momento contrário a isso, quando parece que tudo não está dando certo, quando parece que tudo mostra que é o fim. Onde está essa esperança? Qual é o fundamento da sua esperança? E Paulo constrói justamente isso quando ele começa no versículo 1 dizendo assim, tendo sido, pois, justificados pela fé. Tendo sido, ele está remetendo a um ato que já aconteceu no passado, já aconteceu a justificação das nossas vidas, dos nossos pecados, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então nós já fomos justificados, e esse processo de justificação diante de Deus, ele nos trouxe alguns benefícios, ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário produziu um fundamento, produziu uma convicção em nossos corações de que eu tenho uma esperança, que ela nunca vai me deixar, e que isso produziu especificamente. Paulo vai discorrendo ao explicar nos próximos versículos. O primeiro privilégio desse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como fundamento da esperança é que nós passamos a ter paz com Deus. Em outros textos, quando Paulo vai relatar nas epístolas às outras igrejas, ele está dizendo que quando nós vivíamos no pecado, Deus atraía sobre nós a sua ira. Por que atraía sobre nós a sua ira? Porque nós não fomos criados para viver em desobediência para com Deus. Muito pelo contrário, nós somos criados para ser a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Porém, diante da nossa rebelião, por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso orgulho, nós rompemos esse relacionamento com Deus. Paulo vai explicar isso de uma maneira mais enfática quando ele diz, todos pecaram e todos estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. Mas por conta do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, naquela sexta-feira, onde ele se deu em nosso lugar, por conta dos nossos pecados, ele diz que, sendo justificados, nós passamos a ter paz para com Deus. A segunda coisa que ele diz é que nós passamos a ter acesso, através da nossa fé, através da nossa confiança, nós temos acesso à graça de Deus. E isso nos faz permanecer
firmes. Olha Paulo usando a expressão de firmeza, de alicerce, de um lugar seguro, onde você pode depositar toda a sua confiança, onde você pode depositar toda a sua expectativa, onde você pode depositar todos os seus projetos. E a grande pergunta que se dá dentro do argumento de Paulo é: onde você tem colocado as suas expectativas? Onde você tem firmado as suas esperanças? Você firma as suas esperanças em pessoas, em instituições, você firma a sua esperança na sua conta bancária, você firma a sua esperança nas suas capacidades, sejam elas braçais, cognitivas ou emocionais, onde você tem alicerçado, onde você tem fundamentado a sua esperança. E Paulo está dizendo, quando nós passamos a perceber tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós não só temos paz para com Deus, mas nós temos acesso a esse Deus. E tendo acesso a esse Deus pela fé, nós podemos depositar sobre Ele, como Paulo nos ensina na outra carta, dizendo, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós, porque Ele se importa com nós. Apresentamos a Ele com orações e súplicas, porque nós devemos chegar diante de Deus com essa certeza. E essa certeza me garante o terceiro benefício dessa justificação. Quando Paulo diz, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa tradução do texto gloriamos, ela tem a ver com regozijar, com alegria, com jubilar-se, com se entusiasmar. E qual é a raiz do nosso entusiasmo? Qual é a raiz da nossa alegria? De que nós temos a esperança de que quer seja na vida presente ou quer seja na eternidade, nós vivemos para glorificar a Deus, ou seja, para a glória de Deus. E Paulo continua dizendo, e não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E é justamente sobre essa esperança que passa por esse processo de metamorfose, que passa por esse processo de transformação, é a esperança que não nos decepciona. É a esperança que nós vamos precisar ter nos dias escuros, nublados, incertos, como esse que temos vivido diante dessa pandemia. É essa esperança que se fundamenta diante daquilo que Jesus fez por nós, que faz com que nada pode nos tirar da presença desse Deus, que tudo confiamos, que em tudo entregamos, e por conta disso sabemos que não nos desamparará. Diante disso nós sabemos que não nos abandonará. Por isso que Paulo diz, nós nos gloriamos, ou seja, nós nos alegramos também diante das situações difíceis que estamos vivendo. Não uma alegria sadomasoquista. O que é uma alegria sadomasoquista? Não ter satisfação em vivenciar a dor, em vivenciar o luto, em vivenciar a decepção. Não, muito pelo contrário. Tendo que vivenciar a dor, tendo que vivenciar o luto, tendo que vivenciar as dificuldades de dias como esse que temos vivido, nós nos alegramos em saber que temos uma esperança que não nos deixará para sempre no luto, não nos deixará para sempre na dor, não nos deixará para sempre na tristeza. Tendo que enfrentar as tribulações, as tempestades, as durezas da vida, eu não vou encontrar uma alegria abstrata, uma alegria que me faz fugir da realidade da própria tristeza, da própria tribulação, da própria tempestade. Não, tendo que passar por isso, eu vou encontrar alegria em Deus, que fundamenta a minha esperança, na certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Existe um propósito em todo movimento na qual estamos inseridos. Existe um propósito e nesse propósito Deus continua soberano, onisciente, onipresente e onipresente no cotidiano da nossa vida. Nós até podemos não entender e na maioria das vezes não compreendemos mesmo as circunstâncias que passamos na vida. Mas quando nós temos a nossa esperança fundamentada naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós sabemos que algo bom, algo novo está sendo produzido em minha vida, mesmo diante das tribulações. Por isso que ele faz uma cadeia, uma sucessão
de consequência, de desdobramento, quando eu encaro a luta, a dificuldade, a dor, a incerteza, na perspectiva de Deus. Ele diz: eu me alegro nas tribulações porque eu sei que essa tribulação, que essa dificuldade, que essa luta, que essa dor que talvez eu e você estejamos enfrentando, está produzindo resiliência, está produzindo resistência, está produzindo perseverança. Não me fará desistir somente porque Deus não fez do jeito que eu queria, na hora que eu queria ou com quem eu queria. Isso é uma infantilização do meu relacionamento para com Deus. O meu relacionamento para com Deus, na perspectiva de um fundamento, na esperança que está na justificação da cruz de Cristo Jesus, se dá quando quer, independente das circunstâncias nas quais eu esteja vivendo, eu sei que eu estou produzindo em mim a perseverança de ir até o fim. É quando Paulo diz, no final da sua jornada existencial: combati o bom combate, guardei a fé, e a coroa que estava me reservada no dia do justo juiz me será concedida. Em dias como esse, tão turbulentos, em dias como esse, tão difíceis, nós precisamos de pessoas que guardem a sua fé. Nós precisamos de pessoas que combatam os bons combates, combates que produzam em nós mudanças substanciais, que nos façam viver essa vida de santificação real, não essa espiritualidade que é produzida pela religião, que você recebe de Deus porque você fez algo que de alguma forma mexeu com o coração de Deus. O que mexe com o coração de Deus é quando nós nos apresentamos diante dele como o salmista, que diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho que te ofende. Senhor, vê se há em mim alguma área da minha vida que eu estou pisando na bola, e me conduza para os caminhos que o Senhor tem para a minha vida. E essa perseverança produz algo maravilhoso. Após enfrentar a tribulação, após gerar perseverança diante da tribulação, ela produz em nós um caráter aprovado. Ela produz em nós algo que muda de dentro para fora. Deus não se entusiasma com essa maquiagem que a religião produz, mudando só o exterior. Jesus nos deu vários exemplos quando lidava com os fariseus e com os mestres da lei. Jesus está preocupado com as intenções do nosso coração. Jesus está preocupado com as motivações da nossa mente e das nossas emoções. Por isso ele diz: olhe para as dificuldades como uma possibilidade. Olhe para as lutas como uma oportunidade de você passar a ter um caráter mais fundamentado na esperança que se chama Jesus. Porque muitas vezes nós estamos fundamentados na placa da denominação, muitas vezes nós estamos fundamentados na estrutura religiosa, muitas vezes nós estamos fundamentados em líderes espirituais que nós o tomamos como perfeitos. E Jesus diz: só existe um lugar onde podemos firmar os nossos pés e não nos decepcionarmos. Esse lugar é uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus. Então, diante disso, você precisa entender que toda e qualquer dificuldade que enfrentamos no meio do caminho, ou em meio ao caminho, serve para não só gerar perseverança, mas transformar o nosso interior, moldar o nosso caráter. E quando nós permitimos olhar as tribulações, as dificuldades, as lutas da vida, sobre essa perspectiva de que eu estou me tornando perseverante, eu vou lutar contra a tristeza, vou lutar contra a dificuldade, vou lutar contra o luto, vou lutar contra a decepção, e isso produz em mim uma transformação. Aí sim, Paulo diz, aí nasce uma esperança. E essa esperança não nos decepciona. Paulo conclui dizendo: e por que ela não nos decepciona? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. E como Deus derrama esse amor em nossos corações? Paulo conclui o versículo 5 dizendo assim: por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E concedeu não só na expressão do nosso carisma, dos nossos dons, mas também nos concedeu através da produção do fruto do Espírito, que Paulo ensina aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19.
É o fruto que o Espírito Santo produz em nós: paz, amor, alegria, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. Inclusive Paulo diz, quanto a essas coisas não há lei. Porque o que está sendo produzido no meu caráter semelhante a Cristo, nasce dentro de mim uma esperança que já não está pautada em mim mesmo. Está pautada na pessoa dele, que é por mim. E como que eu sei que ele é por mim? Porque ele me amou, quando me justificou lá na cruz, eu ainda sendo pecador. E quando se importou comigo, quando enviou o seu Espírito Santo para ser o Deus Emanuel dentro do meu coração. O Espírito Santo é o Deus conosco, é o Deus que habita dentro de mim, que está comigo onde quer que eu esteja, seja na realização de um culto presencial, ou seja na minha casa, ou seja numa fila de mercado, ou seja no trânsito. O Deus Espírito Santo está comigo em todos os momentos. O Deus Espírito Santo está diante de mim, percebendo em mim qual é o fundamento da minha e da sua esperança. Será que eu estou fundamentado nesse texto que fala acerca de um Deus que sabe que nós estamos passando por tribulações, sabe que nós estamos passando por dias difíceis, sabe que a nossa fé está sendo como aquela azeitona que está debaixo de uma prensa sendo esmagado, mas sabendo também que esse esmagar da tribulação em nossas vidas está produzindo um azeite de excelente qualidade que será ofertado ao nosso Senhor. Você está passando por luta, você talvez esteja passando por tribulação, mas saiba, Deus sabe disso. E Deus não só sabe e está indiferente, está se esquecendo de você. Não, Deus não é assim. O Deus que disse que era o Deus Emanuel é o Deus que está com você, é o Deus que está comigo em meio à tribulação. Mas Deus quer produzir em mim e em você essa perseverança. É o Espírito de Deus falando ao meu e ao seu coração, em dias escuros, em dias incertos, em dias extremamente difíceis, dizendo: não desista, continue. É o Deus falando diretamente ao seu coração: não entregue os pontos agora, porque eu tenho o controle da sua história. Essa perseverança vai gerando em nós a necessidade, o desejo de sermos transformados. Não só mais como a religião nos ensinou por muito tempo, só de aparência, só da boca para fora, sermos transformados de dentro para fora. Por isso ele diz que a perseverança produz em nós um caráter aprovado. E que caráter é esse? Nós nos tornamos, segundo a ação de Deus na nossa vida, pessoas que confiam em Deus, independente das circunstâncias. Pessoas que fazem nascer de dentro do seu coração não só a perseverança, mas a convicção de que Deus sabe tudo ao meu respeito e que Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. E quando eu entendo isso, quando essa perseverança produz esse caráter, começa naturalmente a nascer no meu coração essa esperança que é fundamentada naquilo que Deus fez por nós. E quando eu confio tão somente nisso, eu passo a acreditar que eu sou um filho amado por Deus, que eu sou um filho que foi criado por Deus com um propósito, e esse propósito é manifestar a glória de Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá no versículo 2, agora nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não sei o que virá pela frente, eu não sei o que Deus vai fazer, mas independente do que Deus venha fazer, eu me alegro naquilo que Ele faz na minha vida. Parafraseando o que ele tentou ensinar uma outra comunidade, a comunidade dos Filipenses, que diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver momentos de extrema euforia, de extrema bonança, de extrema abundância, mas eu também posso viver momentos de escassez. Eu posso também viver momentos difíceis. Independente do momento na qual estejamos vivendo, eu posso saber que Deus está comigo. E esse Deus está comigo, esse Deus está com você. Esse Deus quer que de alguma forma você fundamente aquilo que é fundamental,
aquilo que é necessário e aquilo que vai lhe dar sustentabilidade para a sua fé, que esteja alicerçado nessas promessas de Deus. Saiba, Deus está no controle. Por isso, Ele deu o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você possamos ter paz com Deus, para que nós possamos ter acesso a Deus e para que nós possamos ser transformados em meio a essas dificuldades que temos enfrentado. Se nós assim o percebemos, se nós assim detectarmos essa ação de Deus na nossa vida, a nossa esperança não vai nos decepcionar, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para nos guardar até o dia final. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração. E antes de terminar, eu gostaria tão somente de fazer uma oração com você. Orar para que de alguma forma a sua esperança não te decepcione. E se a sua esperança por algum momento não está firmada na pessoa de Jesus, que você entregue nesse momento, diante dessa oração, as suas expectativas, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida a esse Jesus. Pai querido, de amor e graça, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra. E compartilhando a Tua palavra, nós temos o privilégio de conhecer esse Deus de amor, esse Deus que envia o Teu Espírito Santo, nos concede para que possamos sentirmos seguros em meio às tribulações e meio às dificuldades, sabendo que até diante das dificuldades, o Senhor está produzindo algo de bom em nossas vidas. Que o Senhor fale ao nosso coração a necessidade que temos de termos a esperança tão somente no Teu Filho Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde. Obrigado, Jesus. Louvamos ao Senhor. Esse que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Louvamos a Ele. E quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Ele está à mesa e Ele nos observa. Sabe que o esperamos e eu parti o pão. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos. Você pode reconhecer o Senhor, quem Tu és, e ao som da Sua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos, Senhor, quem Tu és. Ao som da Tua voz os nossos corações, ao reconhecer o Senhor, Ele queima. Levante sua voz onde você estiver e declara: Senhor, nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Obrigado, Jesus. Tome um lugar de honra, Pai. Em nome